Fala galera, vamos lá para mais um aulão nosso da nossa série aí de matemática, quebrando mitos e abordando os principais conceitos. Nesse aulão a gente vai corrigir, vai ser um aulão um pouco mais frenético aí, né? Quem tiver com dúvida resgata aí aulinhas anteriores, conceitos, dá aquela revisada que a gente vai pegar aí umas questõezinhas para corrigir, beleza? Vai fazer uma abordagem aí de uma série de conceitos. Vamos lá, seguindo, começando aí já no primeiro exercício. A soma de 4 parcelas equivale a 2036. Adicionando-se 2 unidades a cada uma dessas parcelas, teremos como novo resultado o valor de... Gente, o que são parcelas? Parcela é cada termozinho de uma soma. Então eu tenho lá, ó, eu vou chamar de A, B, C e D, porque eu não sei quais são os valores. A mais B mais C mais D dá 2036. Reparem que eu digo que vou adicionar 2 unidades, exatamente 2 unidades, a cada uma das parcelas, mesmo sem saber qual delas é maior, qual delas é menor, sem saber o valor de cada uma delas. Em minuto algum, antes que haja a tentação, eu estou dizendo que essas parcelas são iguais. Então não caiam na tentação de tentar pegar 2036 e dividir por 4. Beleza? Ok, mas eu sei que independente aqui eu vou ter A mais 2, B mais 2, coloquei entre parênteses para ficar melhor organizado, D mais 2. Isso tudo continua sendo isso daqui, que já resultava em 2036, mais o quê? Mais 2 vezes 4, ou 4 parcelas de 2 aqui. Quanto que dá 2 vezes 4? 2 vezes 4 me dá justamente quem aqui? Me dá o 8. Então, se a pergunta fosse de quanto esse número fica acrescido, de quanto essa nova soma vai ficar acrescida? De 8 unidades. Agora, qual é o novo resultado? 2036 mais 8, 2044. Beleza, galera? Vamos seguindo. Em uma subtração, a soma dos 3 termos vale 150. Que 3 termos são esses? Vamos lá. Numa subtração, eu tenho minuendo menos o subtraindo igual ao resto ou diferença. Se eu for botar uma subtraçãozinha aqui bem tosca, por exemplo, 5 menos 3 igual a 2. Quem é o 5? Minuendo. 3 subtraindo, 2 é o resto ou a diferença entre o 5 e o 3. É a resposta da minha conta de subtração. Pois bem, e tenho aqui minuendo M menos subtraindo igual ao resto. Eu sei que a soma dos 3 termos, ou seja, do M, do S e do R, vale quanto? Vale 150. Beleza? Então, M menos S igual a 2S. Da onde que eu tirei que M menos S igual a 2S? Reparem, se eu fizer a conta inversa aqui, eu não vou ter R mais S igual ao M? Então, M aqui, eu estou falando lá, ó, que o resto é o dobro do subtraindo. Da onde eu tirei isso? Olha lá, o resto está no enunciado. Corresponde ao dobro do subtraindo. Então, se eu tivesse aqui, ó, minuendo menos o subtraindo igual ao resto, no lugar do resto, nesse caso, no caso dessa conta daqui, eu poderia escrever o quê? 2 vezes S. Então, posso dizer que M menos S igual a 2S? Sim, está lá. M menos S igual a 2 vezes o S. Mas esse S daqui, se eu passar para o outro lado, passar para cá, ó, somando, eu vou ter 2S mais S, M igual a 3S. Beleza. Agora, eu sei também que M mais S mais R é igual a 2M. Isso em qualquer subtração. Da onde que eu tiro essa observação? Isso tem lá nas nossas aulas, mas vamos só dar uma colher de chá aqui e vamos dar uma resgatada bem rápido nessa observação. Reparem, minuendo menos o subtraindo é igual ao resto. Como é que eu faço a conta inversa?
resto mais subtraindo igual a m. Então, resto mais subtraindo é igual ao meu m. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um m mais o r mais o s, isso daqui já não vale m? A soma deles dois já não vale m? Olha aqui, r mais s não vale m? Isso é em qualquer subtração. Então, eu vou ter m mais m valendo 2m. Posso dizer, refrisando aí, que a soma dos três termos em qualquer subtração vale o dobro do minuendo? Sim, isso é válido sempre. Então, m mais s mais r igual a 2m. E isso, nesse caso aqui desse enunciado, é igual a 150. Olha lá, a soma dos três termos vale 150. Então, eu tenho aqui que a soma dos três termos é igual a 2m e é igual a 150. 2m igual a 150, m vai ser igual a 150 dividido por 2. Se o dobro de um número vale 150, esse número vai valer a metade de 150. Está lá, 75. O que eu estou querendo achar? Calcule os três termos, calcule-os. Então, um eu já achei. O outro, eu posso dizer ali, ó, m igual a 75, que é igual a 3s, está lá. Ó. Da onde eu tirei que m é igual a 3s? Daqui. Está ali. Então, se 75 é igual a 3 vezes s, s vai ser igual a 75 dividido por 3. S igual a 25. Quem é que está faltando agora? Está faltando o resto. Bem, se está faltando o resto, eu tenho o minuendo e o subtraindo. Minuendo menos o subtraindo vai ser o meu resto. Vai ser calculado dessa forma aqui. 75 menos 25, resto igual a 50. Beleza, galera? Seguindo aí, gente. Em uma divisão, o divisor vale 32. Está lá, ó. Divisor 32. Qualquer divisão, eu vou ter dividendo, que é o número que vai ser dividido, divisor, que é o número que vai dividir o dividendo, o quociente e o resto. Beleza? Ok. Então, divisor vale 32. O quociente vale 5. Coloquei lá. E o resto, aqui é que está o grande detalhe dessa questão. É o maior possível. O que significa ter o resto maior possível numa divisão? Significa ter o maior número que eu puder pensar? Não, até porque a sequência dos números, sejam os números naturais, sejam os números inteiros, racionais, é uma sequência infinita. Então, eu não vou conseguir nunca pensar no maior número de todos. A maior resto possível em uma divisão significa o divisor menos uma unidade. Apenas uma unidade, 31. Por quê? Gente, se aqui, por que o maior aqui é o 31? Vamos pensar de maneira invertida. Se aqui fosse 32, eu poderia novamente efetuar a divisão. Pensando de uma maneira bem tosca ali, imaginem que eu tivesse dividido livros por quantidade de alunos. Se eu tenho ainda 32 livros para dividir por 32 alunos, cada aluno ganha mais um livro. Então, cada aluno, ao invés de ganhar 5 livros, passaria a ganhar 6 livros e eu zeraria isso daqui. Por isso que eu não posso ter um resto igual ou maior ao meu divisor. Então, o maior resto vai ser o divisor menos uma unidade. Beleza? Posto isso, como é que eu calculo o meu dividendo? Fazendo a conta inversa. Se eu dividir por 32 e achei 5, para chegar nele, eu tenho que multiplicar 5 vezes 32, ou 32 vezes 5, que vai dar 160. Mas, obviamente, eu não posso esquecer de somar o meu resto. Está lá, somado com 31, 160 com 31, 191. Quanto vale o dividendo dessa conta? 191. É isso aí, galera. Galera, quem tiver dificuldade, essa aula aí de correção só de questões já é uma aula um pouquinho mais puxada. Quem tiver dificuldade, ou dá uma revisada, ou posta nos comentários, contacta a gente.
ou dar uma resgatada em aulas dos nossos cursos lá, as aulas teóricas, as abordagens detalhadas. Inclusive tem aí nessa própria série nossa no YouTube, tem aí uma série de conceitos desses sendo abordados. Beleza? Seguindo, galera. Próximo exercício. O produto de 3 valores consecutivos vale 990. O que são valores consecutivos? É um valor sequenciado do outro. Por exemplo, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 121, 122, 123, 124. Isso são valores consecutivos. Eu sei que eu tenho 3 valores, tá? Só representando aqui o que o enunciado está me dizendo. Tenho 3 valores que multiplicados vão me dar 990. Só que eu também sei que esses valores são o quê? São consecutivos. Uma forma de eu representar esses valores aqui é, ao invés de chamar de A, B e C, eu poderia chamar de A mais 1, que é o número que vem logo depois do A, seja ele qual for, tá? Seja qual for o valor de A, o número sucessor do A vai ser o A mais 1, considerando aqui valores inteiros, tá? E o próximo seria A mais 2. Só mais uma dica aí, o produto disso geraria 990. Só mais uma dica, é muito comum o seguinte tipo de abordagem. Eu colocar, por exemplo, A ou X aqui, e colocar aqui A menos 1, e aqui A mais 1. Esses números também são consecutivos. Eu tenho A, o número que vem imediatamente antes e o número que vem imediatamente depois, considerando valores inteiros, mais uma vez. Por que esse padrão é mais utilizado do que esse daqui de cima? Porque existe uma jogada aqui de produtos notáveis que, ao fazer esse tipo de multiplicação, acaba me facilitando. E aí tem outros macetes que facilitam nesse padrão aqui de resolução. Pois bem, mas para esse exercício, apesar de toda essa dica aqui, colher de chá e tudo mais, para esse tipo de exercício, existe uma outra abordagem que a grande maioria não pensa, digamos assim, não linka. Inclusive tem muitos alunos bons que têm domínio do assunto que acabam não linkando isso daí, tá? Eu quero dizer que a grande maioria aí acaba não lembrando desse detalhe, mas que é extremamente eficaz. Vamos lá, é a decomposição em fatores primos. Então eu vou pegar o 990 e vou decompor em fatores primos. Já vou aqui de uma maneira mais agilizada fazer a decomposição. Ela já está pronta, já está destrinchada ali. Então, 990 por 2, 495. Reparem que o 495 eu não consigo continuar fazendo a decomposição por 2. Então, passa a decompor por algum fator primo maior do que 2. Tendo 3. Se o 3 for divisor de 495, me serve. Se ele não for, eu tenho que passar para o 5 e assim sucessivamente. No caso, o 3 é divisor de 495, gerando 165 de resposta. Já deu para perceber ali que eu consigo continuar pelo 3, gerando 55 de resposta. Agora, eu tenho que mudar o meu fator. O próximo fator primo que vai me servir seria o 5. 55 dividido por 5, 11. 11, não posso continuar por 5, não dá. O próximo fator primo é o 7, não dá para eu dividir o 11 por 7, não gerando divisão exata. O 11, ele já é um fator primo, então eu só vou poder dividir o 11 por ele próprio. Tá lá. A decomposição em fatores primos do 990 me gerou 2, tá aqui, ou 2 elevado à primeira potência, como queiram, vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado ao quadrado, vezes 5, tá ali, ou 5 elevado à primeira, vezes 11 elevado à primeira, ou simplesmente 11. Ok. Reparem que se eu multiplicar, obviamente, todos esses fatores, eu tenho que chegar aqui ao 990, senão a minha decomposição estaria errada. Eu teria errado ali em algum momento. Se eu fizer essa conta, dá ali 990 certinho. Pois bem, são fatores, e a ordem dos fatores não altera o meu produto.
Se eu fizer simplesmente a jogada aqui, de jogar o 3 ao quadrado aqui para o início, e trocar, simplesmente trocar aqui de ordem com 2, o 3 ao quadrado vem para cá, o 2 vem para cá. Olha como é que me facilita enxergar a seguinte condição. Aqui ficaram 2x, eu vou riscar um aqui, vou riscar esse maior aqui. Então, olha aqui como é que me facilitou. 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 5 é 10. E o 11 já é o próprio 11. Olha o que eu cheguei. O produto aqui tem que continuar dando o mesmo resultado. Então, 9 vezes 10 vezes 11, 990. Beleza. Só que 9, 10 e 11 são números consecutivos, como está pedindo lá. Então, eu encontrei 3 valores consecutivos que multiplicados me dão 990. Encontrei todas as condições que o enunciado estava pedindo. E aí, o que ele me pede? A soma desses fatores. Agora é só fazer 9 mais 10 mais 11, que dá 30. Qual é a minha resposta? 30. Professor, mas como é que eu vou adivinhar isso daí? Gente, não é questão de adivinhar. Você só pega esses feelings praticando bastante. Não é você seguir uma receita de bolo. Agora, é você estudando bastante, praticando, que você vai conseguir ter esses feelings de utilizar essas ferramentas, de utilizar isso daí na resolução de determinadas questões. Beleza? Mas continue acompanhando, continue com a gente aí, que vocês vão ficando cada vez mais craques nisso. Seguindo aí, próximo exercício. Considere como A e B dois divisores de x. Então, só para representar, para vocês terem uma ideia do que o enunciado está falando, eu estou falando o seguinte, que se eu dividir x por A e x por B, eu vou encontrar divisões exatas. Ou seja, resto zero aqui e resto zero aqui. Ainda que eu não saiba qual o valor desse quociente, que eu posso chamar de Q1, nem o valor desse quociente aqui, que eu posso chamar de Q2. Beleza? Ok. E que multiplicados, ou seja, esses valores A e B multiplicados, resultam no próprio x. Então, esse A aqui e esse B são divisores de x. E se eu multiplicar o A vezes o B, eu vou encontrar quem? O próprio x. Gente, o produto de dois, quaisquer divisores de um determinado número, me gera o próprio número? Claro que não. Eu tenho vários divisores ali de um determinado número. Não são quaisquer dois, qualquer par de divisores que eu pegue, que se eu multiplicar um pelo outro, eu vou encontrar o resultado final, tá? O resultado original, digamos assim. Então, nesse caso aqui, o enunciado diz que o produto desses dois divisores em questão me gera o número original. Beleza. Sabendo-se, até agora eu só estou entendendo o enunciado e anotando as informações. Gente, quanto mais paciência, esse é um dos grandes pulos do gato na hora de você resolver questões de matemática. Quanto mais paciência você tiver e melhor você ordenar, mais facilmente você vai conseguir resolver suas questões. Seguindo ali, sabendo-se que a soma desses dois valores, de A mais B, e a diferença, A menos B, geram, respectivamente, os valores 55, então 55 aqui é o que está ligado à soma, e 45 aqui. Tá? Nunca confundir essa palavra aqui, respectivamente. Vocês sabem o que significa, mas na hora de fazer a questão, vai lá e faz passo a passo. Falou respectivamente, já pega lá. Quem era o primeiro lá? Era o A. Opa, quem é o primeiro aqui? Opa, quem era o primeiro lá? Era a soma. Quem é o primeiro aqui? É o 55. Quem é o segundo lá? Diferença. Quem é o segundo aqui? 45. Beleza?
porque tem situações que, se vocês fizerem com pressa, vocês vão acabar trocando. Beleza. Agora, fica fácil de eu achar esses valores aqui? Sim. Usando esse sisteminha aqui de equações, somando A com A, eu vou ter 2 vezes o A. B mais B menos B. Eu cancelo aqui. Mais B menos B vai dar 0. 55 mais 45 vai dar 90 com 10, vai dar 100. Então, eu tenho aqui que A vai ser igual a 100 dividido por 2. A vai ser igual a 50. Gente, se A é igual a 50 e A mais B é igual a 55, já deu para perceber ali com tranquilidade que o B vai valer 5, correto? Tem aqui, ó, 50 mais B igual a 55. Quem quiser terminar de fazer isso daqui, pode fazer com tranquilidade, jogar o 50 para lá subtraindo. Eu vou obter aqui B igual a 5. Então, eu tenho, vamos circular aqui, vamos deixar frisado aqui, porque são itens importantes. Tenho que A é igual a 50 e B igual a 5. O que ele quer achar? Ele diz que quer calcule o valor de x. Mas, gente, quem é o x? O x não é o resultado de A vezes B? Simplesmente. Então, se eu substituir ali no lugar de A o 50 e no lugar de B o 5, eu vou encontrar quanto aqui? 50 vezes 5, 250. Que nada mais é do que o próprio x. Então, x igual a 250. Respondido aí, encerrado aí essa questão. Seguindo aí, galera. Vamos lá. Opa, vai ficar superposto aí. Vamos para o próximo slide. Quantidade de divisores. Gente, qual a soma dos valores relativos dos algarismos de ordem ímpar do quíntuplo da quantidade de divisores inteiros de 200? Opa, bota o pé no freio aí e vamos devagar. A questão parece difícil, mas não é. Essa questão ela é fácil. É só a gente fazer passo a passo. Para fazer passo a passo, eu releio a questão com calma. Leu a questão, tomou susto? Não tem problema. Relê a questão com calma. E mesmo que você tenha certeza absoluta de que você não sabe aquele assunto, de que você não vai conseguir fazer a questão, calma que você vai se surpreender positivamente, aprendendo a utilizar esses métodos. Claro, é importante estudar, conhecer o conteúdo, fundamental. Fundamental. Você não faz questão a partir de uma varinha mágica. Mas não adianta só você saber o conteúdo. É importante você saber utilizar esse conteúdo. É importante você saber se organizar na hora de resolver. Tá bom? Então, seguindo. Qual a soma dos valores relativos? Eu já tenho esses valores relativos desses algarismos de ordem ímpar? Não tenho. Inclusive, eu estou pedindo que esses valores em função do quíntuplo de não sei o quê. Eu não tenho nem o não sei o quê que de lá o quíntuplo. Muito menos a soma dos valores relativos. Então, eu preciso começar esse exercício daí e reparem, a melhor forma é começar ele de trás para frente. Eu vou calcular primeiro aqui a quantidade de divisores inteiros de 200. Depois é que eu vou ver qual é o quíntuplo dessa quantidade. Olha lá. Depois eu estou pedindo para calcular o quíntuplo dessa quantidade. Aí, do quíntuplo dessa quantidade, eu vou encontrar um valor para poder achar os valores relativos lá dos algarismos, não sei das quantas. Então, não é coisa para eu me preocupar agora, nesse primeiro momento. Vamos lá. Quantidade de divisores. Aí, aqui, é importante resgatar lá as aulas de quantidade de divisores. Mas vamos dar uma revisada aqui rapidinho. Como é que eu acho a quantidade de divisores inteiros de um determinado número? Um passo é pegando o valor lá e decompondo ele em fatores primos. Vou decompor aqui o 200 em fatores primos.
200 dividido por 2 vai dar 100. 100, posso continuar por 2? Posso. É divisível por 2. 100 por 2 vai dar 50. 50 por 2 vai dar 25. 25 dá para eu continuar dividindo por 2? Não, não dá. Por 3 dá? Também não. Não é divisão exata. Então, vou agora dividir por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Agora, quanto vale o 200 decomposto em fatores primos? Vai ser 2 elevado ao cubo. Olha lá, 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 5 elevado ao quadrado. Para eu encontrar a quantidade, eu não estou pedindo aqui quais são os divisores, senão eu utilizaria outros métodos. Estou pedindo simplesmente quantos são os divisores. Para eu encontrar a quantidade de divisores naturais, tá, do número, eu vou pegar cada fator, cada expoente daqui e vou somar uma unidade. Olha lá, eu tenho o expoente 3, somo uma unidade ao 3. Sempre somando 1, sempre somando 1. Vou pegar o 2 aqui e vou somar uma unidade. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar esses resultados daqui. 3 mais 1, 4. 2 mais 1, 3. 4 aqui, 3 aqui. 4 vezes 3, quanto é que dá? 12. Então, eu tenho 12 divisores, o quê? Não esqueçam disso. 12 divisores naturais. Se eu quero divisores inteiros, gente, isso é outra coisa importante. Sempre sublinhe as principais expressões na hora de um exercício. Porque senão você faz tudo certo e esquece simplesmente, por exemplo, aqui, qual é a jogada. Esse método me dá a quantidade de divisores naturais. Para eu encontrar a quantidade de divisores inteiros, ou seja, eu tenho, além dos positivos, os negativos, eu tenho que multiplicar isso daqui por 2. Então, se eu não sublinho ali, eu posso esquecer de fazer a parte mais fácil e errar a questão. Então, 12 vezes 2, eu tenho 24 divisores inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pelo Z. Eu sempre boto, né, não é só eu, né, a representatividade é sempre com essa perna a mais para diferenciar das respectivas letras do alfabeto, tanto N de naturais quanto Z de inteiros. Beleza, galera? Ok. Agora vamos lá. Eu quero o quíntuplo dessa quantidade. A quantidade em questão, já vamos circular isso daqui, ó, foi o primeiro passo do exercício. É 24. Qual é o quíntuplo disso? Basta pegar aqui, ó, multiplicar 24 vezes 5. 24 vezes 5 vai dar 120. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Beleza? Ok. Então, está lá. Segundo passo, 120. Essa é a segunda parte. Olha lá, encontrei o quíntuplo dessa quantidade. Agora eu quero a soma dos valores relativos, mas soma dos valores relativos de quem? Dos algarismos de ordem ímpar. Que algarismos são esses? Do quíntuplo desse valor. Quem é o quíntuplo? Está lá, 120. Gente, primeiro vamos entender o que são ordens. Relembrando, ordens de um número são ali a posição de cada um dos dígitos daquele número. Então, eu tenho aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. O segunda ordem ter exatamente o algarismo 2 ali é mera coincidência, ok? Seguindo, eu quero a soma dos valores relativos dos algarismos apenas da ordem ímpar. Quais são as ordens ímpares? É aqui, ó, primeira ordem e terceira ordem. Não confundam ordem ímpar com algarismo ímpar. Por exemplo, o 0, ele é um algarismo par, mas que está localizado aqui na primeira ordem. Ele está localizado numa ordem ímpar. Então, apesar de somar 0 não fazer diferença,
mas eu tenho que levar em consideração isso daqui. Beleza? Ok. Então, eu vou somar o valor relativo disso, do algarismo que está aqui, com o valor relativo do algarismo que está aqui. Qual é o algarismo que está aqui? Já é zero, então ele não vai fazer diferença. E o algarismo que está aqui, qual é o valor relativo dele? Qual é o valor relativo desse 1? Aqui o número não é 120, então o valor relativo aqui de 1 é 100. Então, minha resposta seria 100 mais 0, que é igual a 100. Que seria a minha resposta final. Então, está lá, resposta ao exercício, 100. Gente, reparem que um padrão de exercício desse, você pode criar uma série de variáveis em cima dele. Você pode pedir o quíntuplo, você pode pedir o triplo, você pode pedir a soma dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar com a soma dos valores relativos dos algarismos de ordem par. Você pode pedir apenas os algarismos ímpares. Você pode pedir uma série de outras coisas, na verdade, uma infinidade de outras coisas, utilizando esse padrão aí de exercício. Beleza? Próximo, vamos lá. Determine o resto da divisão. Olha que exercício interessante, galera. De 34.567.248, se fosse só esse número por 5, já daria um certo trabalho, se eu não adotar os critérios corretos ou utilizar alguns macetes. Só que eu quero esse número, 34 milhões, elevado à 17ª potência. Ou seja, significaria eu multiplicar esse número por ele mesmo 17 vezes. Não é multiplicar esse valor daqui pelo número 17. É multiplicar 34.567.248 por 34 milhões, por ele mesmo fazer isso 17 vezes. Imagina o número gigante que geraria. Então, como é que eu resolvo isso daqui? Simples. Vamos lá. Eu não estou pedindo o resto da divisão por 5, então eu vou começar adotando o padrão de divisibilidade por 5. Simples assim, professor? Simples assim. Qual é o padrão de divisibilidade? Qual é o critério de divisibilidade por 5? Bem, tem que terminar em 0 ou em 5. Se termina em 0 ou 5, o resto é 0. E aí o resto disso tudo daqui por 5 também seria 0. Mas não termina. Eu já sei que eu tenho que focar na terminação. Termina em 8. 8. Ao dividir o 8 por 5, eu já sei que o resto não vai dar 0, mas eu quero saber que resto é esse. Vai dar 8 dividido por 5. Vai dar 1. 1 vezes 5. 5 para 8. O resto, 3. Beleza? Ok. Então, eu já sei que o resto disso tudo daqui por 5 vai dar 3. Se eu tivesse só a base. Mas agora eu tenho essa base elevada a 17. Simples. Vamos fazer uma tabelinha daqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. 3, aqui eu vou botar o resto, aqui a minha potência. 3 elevado a 1 é o próprio 3. E aí, o resto disso por 5 vai dar 3. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. O resto de 9 por 5 vai dar 4. Por quê? Só fazer aqui, ó. 9 dividido por 5 vai dar 1 vezes 5, 5 para 9, resto 4. Beleza. Vamos continuando. 3 elevado ao cubo vai dar 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27. O resto de 27 por 5, olha lá, nem preciso fazer o 27, basta eu analisar só o 7. Ó. 7 dividido por 5 vai dar 1, resto 2. Gente, analisar o resto de um determinado dígito por 5
É só saber o quanto falta ou o quanto sobra. Se sobra, é exatamente aquela sobra ali. Se falta, eu pego exatamente o número. Por exemplo, 4, falta para chegar a 5? Falta. Então, o resto da divisão de 4 por 5 é o próprio 4. 7, passou de 5, mas passou quantas unidades? 2 unidades. Então, o resto de qualquer número que termine em 7, ao ser dividido por 5, vai ser o quê? Resto 2. Então, tá lá. Ó. Aqui na sequência, daria 27. E aqui, o resto seria 2. Vou continuar, porque eu vou estabelecer um padrão aqui. Vamos continuar? Então, 27 agora elevado ao cubo, né? Continuando aqui, ó, 3 elevado à quarta, né? 3 elevado à primeira, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao cubo, 3 elevado à quarta, 81. O resto disso por 5 vai dar 1. Continua, professor? Continua. 3 elevado à quinta potência vai ser 81 vezes 3, que daria 243. Mas, gente, repare, quando eu estou falando de 5, basta eu focar na finalização do número. Então, eu não preciso nem fazer ali 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24, dando 243. Não. Basta eu saber o seguinte, ó, 3 vezes 1, 3. Terminou em 3. Isso daqui me é suficiente? É suficiente. Porque se esse número daqui é um número que termina em 3, na hora de eu fazer a divisão por 5, o resto vai dar 3. Opa! Comecei a repetir. Então, eu já sei que o padrão vai ser esse daqui, ó. 3, 4, 2 e 1. A cada sequência de 4, eu repito o ciclo. Então, imagine, ao invés de eu ficar fazendo isso daqui 17 vezes, ó, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, a 4, a 5, até chegar a 17, eu já sei que o ciclo se repete a cada 4 tacadas ali. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 17, simplesmente dividir por 4 aqui, ó, porque o ciclo é de 4 números. Vamos pegar o 17 e vamos dividir por 4? 17 dividido por 4. Está lá. 17 dividido por 4 vai dar 4 vezes 4, 16, né? Resto 1. Significa que eu tive 4 ciclos desse daqui de 4. Ou seja, aqui, ó, do 5, 6, 7, 8, eu vou ter uma nova tacada aqui de um novo ciclo, que vai ter a terminação 3, 4, 2 e 1, igual está aqui. Depois eu vou ter um novo ciclo, que vai do 9, 10, 11, 12. Depois, 13, 14, 15, 16. Então, o 17 vai ser justamente o primeiro valor do próximo ciclo. Imagine que aqui eu terminasse em 16. O 17 vai ser o primeiro valor do próximo ciclo. Qual é ele? 3. Então, qual é o resto disso tudo daqui por 5? Resposta 3. Galera, isso daqui é um macete extremamente interessante. Tem questões dessas de concurso que, se você olhar para ela, você já faz a seguinte escolha. Pô, não vou fazer. Vou, no máximo, dar um bico aí nessa questão, porque como é que eu vou fazer um cálculo desse padrão? E, no entanto, é extremamente simples. Se vocês praticarem ou revisarem essa partezinha aí da aula e treinarem até com outros, vocês vão ver que é extremamente simples. É claro, é sempre importante ter bastante atenção dependendo do valor utilizado aqui. O 5 ele fica um pouco mais fácil, que eu vou utilizando apenas o último dígito. Depende do critério de divisibilidade adotado, mas a ideia é sempre essa. Beleza? Vamos lá. Seguindo aí. Próximo exercício. Determine o menor valor de m para que o número 5.330 e alguma coisa seja divisível por 6. Gente, eu tenho um número aqui de 4 dígitos, aonde eu tenho que definir o valor desse dígito, na verdade, o menor valor possível aqui para esse dígito,
para que o número todo seja divisível por 6. Como é que eu faço isso? Simples. O número, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Bem, para ser divisível por 2, ele tem que terminar em 0, em 2, 4, 6 ou 8. Beleza? Ok. Então, eu já sei que o m tem que ser um desses valores aqui, o menor possível que atenda a essas condições. Agora, eu tenho que também atender a condição de divisibilidade por 3, porque senão ele não vai ser divisível por 6. Para atender a condição, eu tenho que fazer a soma dos valores absolutos. Lembra lá do critério de divisibilidade por 3? Lá naquela aula a gente aborda todos os critérios de divisibilidade, quer dizer, aborda dos principais números, dos números que a gente utiliza ali com maior frequência. Inclusive trabalha com macetes para outros critérios. Vamos lá. 5, soma dos valores absolutos ali. 5 mais 3 mais 3 mais m. M é esse último dígito daqui, beleza? Vou somar isso daqui, eu tenho 11 mais m. Agora, eu preciso que o resultado de 11 mais m seja um valor divisível por 3. Eu preciso também que esse m seja o menor valor possível, que ao ser somado com 11, dê um valor divisível por 3. E também sei que o m tem que girar em torno de 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, agora é só eu começar a fazer essas substituições. Vamos lá. Vou tentar o m sendo 0. 11 mais 0 dá 11. 11 não é divisível por 3. Então, 0 já não atende. Vamos tentar o m sendo 2, sempre tentando o menor possível. Se o 0 não serviu, vamos tentar agora o outro menor possível, que seria o 2. 11 mais 2 vai dar 13. 13 não é divisível por 3. Então, 2 também não serve. Vamos tentar o 4. 11 mais 4 dá 15. Opa! 11 mais 4 dá 15. Beleza? 15 é divisível por 3? É. O m aqui é um valor par também? É. É o menor valor possível que atendeu às duas condições? Sim. Porque se o m for 4, o número passa a ser 5.334. 5.334 é divisível por 2, porque ele é par. É divisível por 3, porque se eu somar 5 mais 3 mais 3 mais 4, eu obtenho 15. Então, 15 é divisível por 3. A soma dos valores absolutos me gera um número divisível por 3. Então, o número todo é divisível por 3? Está lá, tranquilo. Se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, também será divisível por 6. E aí tem dois tipos de questões ali. Eu posso perguntar qual é o número em questão. Então, aí a resposta seria 5.334. Né? Se eu estivesse perguntando qual o menor número possível ali, né, para atender essas condições. Ou posso perguntar qual o menor valor possível de m para atender essas condições. Então, m é igual a 4. Beleza? Galera, agora vamos lá. Tem uma coisa de maneira propositada nesse enunciado para a gente treinar, né, rebuscar alguns detalhezinhos aí. Em minuto algum, fala que o m é um dígito ou é um algarismo. E isso seria de extrema importância para que essa questão estivesse realmente correta. O padrão de resolução é exatamente esse. Tem algo de errado? Não, não tem algo de errado. Mas para que o enunciado estivesse redondinho, seria fundamental, em algum momento, ter escrito assim, considerando m como sendo apenas um dígito, como sendo apenas um algarismo. Determine o menor valor
do algarismo m ou do dígito m para que o número tal. Porque se isso não ficar claro no enunciado, o m pode ser representado por mais de um algarismo, e aí essa estrutura de raciocínio daqui acaba abrindo um leque para uma quantidade de opções muito maior. Beleza? Então, não esquecer desse detalhe. Vamos lá. Quantos números naturais menores que 120 são primos entre si com o próprio 120? Ih, professor, vamos lá. Primeiro, o que são primos entre si? São primos entre si, são números que eles isoladamente podem ser primos ou não, mas são considerados primos entre si com aquele determinado valor porque apresentam como único divisor comum entre o número em questão e o valor original o número 1. Ou seja, se um determinado número é primo entre si com 120, significa que o único divisor comum entre o 120 e esse número é o divisor 1. Isso é o conceito de primos entre si. Rapidamente, vou só dar uma... Imaginem 25 e o número, por exemplo, é 64. Nem 25 nem 64 isoladamente são primos. Mas 25 e 64 são considerados primos entre si porque o único divisor comum entre eles é o valor 1. Ah, professor, eu escutei dizer que também pode ser considerado ali que o MDC entre os valores primos entre si é o 1. Exato. Posso também dizer que o MDC entre dois valores que sejam primos entre si é o número 1. Beleza. Se 25 e 64 são primos entre si, MDC, máximo divisor comum entre 25 e 64, vai valer 1. Até porque o 1 não é só o máximo divisor comum, é o único divisor comum ali entre eles. Beleza. Posto aí o adendrozinho, né, de revisão sobre um pouquinho ali de MDC, um pouquinho sobre o conceito de primos entre si, eu quero que vocês achem quantos são os números naturais menores que 120. Ou seja, está valendo de 0 até 119. E que sejam primos entre si com 120. Ah, professor, o que a gente faz? A gente pega um por um e vai calculando para ver se aquele número é ou não primo entre si com 120. Gente, imagina fazer isso de praticamente ali de 1 até 119. Imagina que ao invés de fazer o pedido de 120, eu pedisse o número 1200. Você teria que fazer de 1 até 1199. Gente, sem condição, correto? Então, vamos seguir aqui. O que eu faço aqui? Eu vou utilizar aqui uma coisa que muita gente desconhece ou já estudou e esqueceu, que é a chamada função de Euler. A função de Euler me dá justamente a condição de calcular esse tipo de situação dali. E o que a função de Euler me diz? Eu vou calcular, vou chamar de φ de n, esse O cortado ali. O n é o meu número em questão. Vai ser calculado da seguinte maneira. φ de n vai ser dado por n vezes a menos 1 sobre a, b menos 1 sobre b, c menos 1 sobre c, e assim sucessivamente. Quem é esse a, quem é esse b? Simplesmente são os fatores que eu obtenho fazendo a decomposição em fatores primos ali do 120. Gente, muito simples. Vamos fazer aqui, ó, 120. 120, decompõe aqui, ó. 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. 30 dividido por 2, 15.
15 não dá mais para dividir por 2. Então, divido por 3, 5 e agora por 5, 1. Beleza. A decomposição de 120 me gerou o seguinte. 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado à primeira potência vezes 5 elevado à primeira potência. A função de Euler vai considerar apenas as bases dessas potências. Beleza? Então, repito aqui. O n, quem é o meu n? É o 120, é o número lá em questão. Está lá, ó, 120. Vou multiplicar o 120? Vou multiplicar o 120. Por quem? 2, que é a primeira base, menos 1. Está lá, ó. Imagine que o 2 fosse o A. Vou fazer 2 menos 1 sobre quem? Sobre o próprio 2. Aqui, B menos 1, que vai ser 3 menos 1, sobre o próprio 3. Tem mais alguém? Continuo lá, ó. Vou fazer 5 menos 1 sobre o próprio 5. Antes que vocês perguntem, eu estou fazendo menos 1 porque o expoente é 1? Não. Lembrem que eu estou falando que na função de Euler eu levo em consideração apenas as bases? Olhem aqui, o expoente 2 era 3, mas mesmo assim eu estou fazendo 2 menos 1. Isso é padrão aqui da função de Euler, padrão dessa fórmula daqui. Ok? Beleza. Então, 120, continuando aqui meu cálculo, 120. Vou multiplicar 120. 2 menos 1 vai dar 1. 1 sobre 2. Está lá. Vezes 3 menos 1 vai dar 2. 2 sobre 3. Beleza. Vezes 5 menos 1, 4. 4 sobre 5. Está ali. Ok, galera. Agora, multiplicação de frações. Como é que eu multiplico frações? Isso daqui é 120 sobre 1. Como é que eu multiplico frações? Multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Então, seria só simplesmente fazer isso daqui, ó. 120 vezes 1 vezes 2 vezes 4. Colocar aqui. E aqui embaixo, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Mas eu posso fazer ainda melhor. Posso simplificar, ó. Esse 2 morre com esse 2. Esse 3 aqui vai ajudar a simplificar 120, que vai virar 40. Esse 40 vai ser simplificado com 5. 5 por 5 dá 1. 40 por 5 vai dar 8. Sobrou praticamente nada embaixo, ó. Tudo virou 1. Aqui já é 1, 1, 1, 1. Agora ficou fácil. 8 vezes 1, 8. Isso daqui virou 8. Virou 1. 8 vezes 1, 8 vezes 1, 8 vezes 4, 32. Está lá. Então, existem 32 números que são menores que 120 e, ao mesmo tempo, são primos entre si com 120. Tá legal, galera? Galera, firmes e fortes aí. Aguardem mais aulas aí nessa pegada forte aí com questões. E mais para frente a gente vai começar a corrigir aí também uma série de questões, tá? Mais complexas, mais aprofundadas do que isso daí, além da abordagem de outros assuntos. Firmes e fortes aí, galera. Grande abraço.